As palavras de Jesus sobre o fim dos tempos não foram ditas ao acaso. Elas fazem parte de um dos discursos mais misteriosos e controversos da Bíblia, o Sermão Profético. Pouco antes de sua crucificação, os discípulos fizeram a pergunta que ecoa até hoje: Mestre, quando será o fim? E quais serão os sinais da tua vinda? A resposta de Jesus foi assustadora. Ele descreveu eventos que aconteceriam antes do fim, sinais que se tornariam visíveis para aqueles que estivessem atentos. Por séculos, muitos leram essas palavras e se perguntaram: quando isso acontecerá? Mas se eu te dissesse que esses sinais já estão entre nós? Nos próximos minutos, vamos analisar como essas profecias estão se cumprindo em nosso tempo e as evidências são perturbadoras. Sinais no mundo real, as profecias se cumprindo. Agora, vamos aos fatos. Será que as palavras de Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Vamos analisar um a um os sinais proféticos descritos por ele e como eles se conectam aos eventos do mundo atual. Guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Jesus alertou que, antes do fim, ouviríamos falar de guerras e conflitos. Hoje, basta ligar a TV. Tensões entre potências mundiais, conflitos no Oriente Médio, ameaças nucleares. O mundo está à beira do caos. Fomes, terremotos e pestes. Mateus 24, 7. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Em 2020, o mundo parou por uma pandemia global. Milhões de vidas foram afetadas. Mas isso foi apenas o começo. Hoje, vemos o aumento de terremotos devastadores, mudanças climáticas extremas e crises alimentares que ameaçam milhões. Apostasia e perseguição aos cristãos. Mateus 24, 9 e 10. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos como nunca antes. Igrejas são fechadas, fiéis são presos e a fé cristã está sendo atacada em diversas partes do planeta. Multiplicação do engano e falsos profetas. Mateus 24, 11, 24. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos líderes, doutrinas enganosas, promessas vazias. Jesus alertou que muitos seriam enganados. Hoje, vemos gurus espirituais, teorias conspiratórias religiosas e líderes carismáticos levando milhões por caminhos duvidosos. Avanço da tecnologia e controle global. Apocalipse 3, 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Você já ouviu falar sobre moedas digitais, chips implantáveis e vigilância global? Tudo isso pode estar nos preparando para algo muito maior e profetizado há séculos. Diante de tudo isso, a pergunta é inevitável: estamos realmente vivendo o fim dos tempos? Ou será que há algo ainda maior por vir? Nos próximos minutos, vamos revelar um sinal pouco falado, um evento que pode ser a chave para entender tudo isso. O último sinal, o que poucos percebem. Muitos falam sobre guerras, pandemias e desastres naturais como sinais do fim, mas há um detalhe que poucos percebem. Jesus não apenas mencionou os sinais que antecederiam o fim. Ele falou sobre o sinal, algo grandioso, definitivo, que anunciaria que a humanidade está na reta final. A expansão do Evangelho como sinal final. O que isso significa? Simples. Antes do fim, a mensagem de Cristo precisaria alcançar todas as nações, todos os povos. Agora, pense, há apenas algumas décadas, isso parecia impossível. Mas hoje, com a internet, redes sociais e tecnologia, a mensagem de Jesus está se espalhando como nunca antes na história. O impacto disso no mundo atual. Se este é o último sinal, então o que vem depois? Jesus disse: então, virá o fim. Mas que fim é esse? O que acontece agora? Vamos revelar o que Jesus falou sobre o momento exato do fim e como se preparar para o que está por vir. A parte mais impactante dessa profecia está prestes a ser revelada. O momento final, o que acontecerá segundo Jesus. Os sinais foram dados, o aviso foi feito, mas então, o que acontece no momento final? Jesus descreveu um evento único.
algo que nenhuma nação, nenhum governo e nenhum poder na terra poderá ignorar. O céu se transformará. O próprio Jesus disse que antes de sua volta, o mundo testemunharia sinais cósmicos assustadores. O sol deixará de brilhar, a lua escurecerá e algo inexplicável acontecerá nos céus. O retorno de Cristo. E então, ele virá, não em segredo, não escondido, mas de uma forma que todo olho verá. Apocalipse 1h07. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram. Mas a grande questão é, estamos preparados para esse momento? O juízo e a separação final. Jesus também falou de um julgamento, um momento onde aqueles que confiaram nele serão separados daqueles que o rejeitaram. O que fazer diante de tudo isso? Como se preparar para o que está por vir? A resposta para essa pergunta pode mudar sua vida para sempre. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Como se preparar? O que Jesus disse para fazer. Se tudo isso está acontecendo, se os sinais estão diante de nós, então a pergunta mais importante não é quando, mas como devemos nos preparar. Jesus não nos deixou sem respostas. Ele nos deu um alerta e uma missão. Vigiar e estar pronto. Mateus 24, 42-44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essas foram as palavras de Jesus. Ele comparou esse momento a um ladrão que vem de surpresa. Apenas aqueles que estão atentos não serão pegos desprevenidos. Viver em amor e perdão. Mateus 22, 37-39. Jesus também deixou claro que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em um mundo cheio de ódio e divisão, aqueles que vivem em amor e perdão mostram que realmente pertencem ao reino de Deus. Permanecer fiel até o fim. Mateus 10, 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos abandonarão a fé, muitos serão enganados, mas aqueles que se mantiverem firmes, confiando em Cristo, terão sua recompensa. Agora que você conhece os sinais, o que fará com essa informação? Porque no fim, a decisão sempre será a sua. Os sinais foram dados. As palavras de Jesus foram registradas há mais de 2000 anos e agora estamos vendo tudo se cumprir diante dos nossos olhos. A pergunta não é mais se o fim está próximo. A verdadeira questão é: você está preparado? O momento da escolha. Jesus nos ensinou que o fim dos tempos não deve ser um motivo para medo, mas um chamado para transformação. Agora, cabe a cada um de nós decidir: viver distraído e despreparado ou despertar para a verdade e se fortalecer na fé. Se esse vídeo fez sentido para você, não guarde essa mensagem só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que despertam a consciência espiritual e ativam o discernimento. E lembre-se, a última palavra sempre pertence a Deus.